Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Desejo que todos estejam ótimos, bem, com saúde. E hoje nós vamos falar de árvores. Como pintar a copa da árvore? Foi uma pergunta que a Marisa de Moraes fez para mim no canal. E então hoje eu vou falar para vocês sobre a pintura da árvore. E para falar da pintura da árvore, eu fui ao ar livre, no campo aqui na praça de Ponta Grossa, registrar algumas árvores para mostrar uma coisa para vocês muito interessante. E antes de gravar, eu fiz essa daqui para fazer o comparativo antes de fazer uma pintura mostrando para vocês. Então, é importante que vocês comecem a fazer observações das árvores no real. Para mostrar isso para vocês, eu fui aqui na Praça de Ponta Grossa, por sinal, ela é lindinha, aqui na igreja. E vejam aqui que coisa interessante. Então, essa é a primeira árvore que eu vi. Logo que você passa aqui, né, na faixa de pedestre. E isso aqui no futuro vai virar uma tela junto com vocês, tá? Eu só não vou fazer esse céu cinza, que não é do meu agrado, o céu cinza. Então, olha aqui, ó. Então, observem que... Deixa eu pegar um lápis. Vou pegar esse aqui. Então, observe uma coisa interessante. Você tem uma cor predominante escurecida, de um verde musgo, misturado com tonalidades tendendo ao escuro. Isso é importante você observar, porque cada folhagem vai te dar uma tonalidade. A copa dessa árvore, ela faz galhos e folhas para cima, né? Vejam que é uma copa bem fechada, ou seja, é uma árvore que com certeza tem muitos galhos, e aí ela fecha com bastante folha. Seu tronco, embora eu não devo mostrar aqui as pessoas, né? O seu tronco é um tronco comprido. Ó, vocês estão vendo? É um tronco comprido, né, ligeiramente fino, vamos assim dizer. Então, uma outra observação é a ponta. A ponta de uma árvore, gente, ela nunca é fechada. Então, observem aqui uma coisa, ó. Ela tem filamentozinhos de galhos mais finos. Então, aqui é uma balinha mesmo. Eu amo bala de hortelã. E aí, como eu fui pegar uma bala, tava verdinha, combinando com tudo, eu deixei aqui. Eu vou já pegar. Então, olha só. Então, veja aqui uma coisa interessante. Então, quando eu construí essa árvore, então, o que que eu fiz? Eu me preocupei em construir o seu tronco no seu formato, né? Esse tronco dando continuidade na sua folhagem em determinados pontos. Ele tem que estar visível para o público. Também, é isso que eu digo, ela não deve ser totalmente fechada. Em alguns pontos, você tem que dar aquele aspecto da árvore, ó, que é esse aqui, que é essa ramificação seca e sem folhagem, né, que está na ponta da árvore, que é em decorrência do quê? Da queda mesmo da folha, né, do bater do sol que resseca, e do próprio processo de fases, né, daquela árvore. Então, essa eu já fechei mais, mas me preocupei em fazer em alguns pontos, né, e poderia fazer mais, tá bom? E aí, vocês vão me ver construindo agora esse desenho. Vamos lá. E à medida que eu for desenhando, eu vou falando pra vocês o que que eu estou observando
para que vocês me acompanhem, né? Então, eu estou observando que o tronco dessa árvore é um tronco fino. Ela é uma arvorezinha nova, certo? É um tronco ligeiramente reto, não tem grandes contornos ou torções. Quando ele chega a um determinado ponto, que é mais ou menos aqui, ele faz uma bifurcação, que é esse novo tronco que surge do tronco principal. E aí essa árvore, ela faz, né, a construção dos seus troncos, e ela começa agora aqui em cima a gerar outros novos troncos. Sempre seguindo aqui uma proporção, tá? Eu não vou esquentar com esse lápis, porque como ele é aquele aquarelável que eu mostrei pra vocês, então eu vou deixar ele aqui até para ele criar uma sombra. Então, no que eu estou fazendo o meu tronco principal, o resto vai vir depois, né, numa construção depois das folhagens. Pelo menos é assim que eu faço. Por quê? Porque a árvore, ela é muito rica em detalhes. Então, se você fizer o principal dela em suas características, o resto você constrói depois, tá? Você tira aquilo que é principal e que dá a maior característica dela, e o resto você faz depois. Então, tá aqui. Essa é a base. Deixa eu ajeitar aqui essa. Então, aqui eu tenho a base, certo? Cores. Essa árvore, ela me dá tonalidades de verde meio acinzentadinha, tá? Então, o que que eu vou usar de cores? Eu vou usar o Cris de Pine, que é essa cor aqui, ó. Ó. Certo? Eu vou usar o verde musgo, que pra mim é como um verde musgo. Tá? Com certeza eu vou usar marrom, até por causa do tronco. Tá? E vou deixar aqui, mas não tenho certeza, o verde esmeralda. Não vou complicar, para que vocês, com essas 4 cores, a gente vai construir essa árvore, tá certo? Então, tá aqui. Não, cadê? Descer aqui um pouquinho. Deixa eu colocar tudo num ponto em que vocês visualizem tudo. Eu também não vou acelerar esse vídeo, porque já foi me pedido também que eu fizesse de uma maneira que vocês vissem. Bem, eu vou começar com o cinza, e aí nesse caso eu não quero ele forte, ele vai ficar bem aguado, tá? E eu vou começar fazendo assim pequenas batidinhas com o pincel, espaçadas,
tá? O que é batida espaçada? É você não fazer isso aqui, ó. Não faz isso. Não é pra fazer assim, é pra fazer assim, ó. Um ponto ou outro você, certo? Então, vamos lá. Fazendo as espaçadas. E estou fazendo principalmente na base. Por quê? Porque uma árvore terá sempre uma área de sombra maior na sua base. E olhem que interessante. Então, ela desce aqui de folhagem. Eu tenho aqui uma folhagem. Outra coisa, ela não é uma árvore esticadinha, né? Porque ela é pequena, ela é uma filhotinha que tá crescendo. Ó, então aqui é minha altura de copa, certo? A copa também, você não tem que fazer algo assim, ó. Tá? A copa, ela é irregular. Ela vem... Aqui ela tem uma outra altura, outra aqui, depois ela sobe, certo? Então, é isso que vamos fazer aqui, ó. E você também tem que procurar variar, cadê? Variar essa pincelada. Então, horas muito claro, bem curto, horas mais escuro, um pouquinho maior, tá? Pronto, aqui eu já... Não, aqui, deixa eu descer ela aqui um pouquinho. Pronto. Podia lavar o pincel ou não, porque o cinza, nesse caso, não interfere. Então, agora com o verde oliva, aí eu vou agora pro tom mais claro. E eu gosto de misturar esse tom com um pouquinho desse cinza. E com esse tom mais claro, eu vou fazendo a mesma coisa. E vou botar em cima do cinza também. Certo? Espaçado, lembre-se. Isso é uma maneira de fazer a árvore. É um modelo, vamos assim dizer, né? Porque a árvore, existem vários modelos, assim como as folhas. O legal da aquarela, eu acho assim fantástico, é que ela já dá uma... Na medida em que a gente vai fazendo as pinceladas, e uma camada vai se sobrepondo à outra, aquilo já vai me dando um aspecto assim que eu posso enxergar a folhagem de uma maneira... Não sei se vocês estão me entendendo. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu já consigo ver um fundo e uma copa diferente. Que daqui depois eu vou trabalhar um sombreado atrás. Não sei se é a prática, mas eu consigo ver isso mais fácil na aquarela do que no óleo. Até porque a construção da tinta óleo é um tanto diferente, né? Eu quero aqui eu vou aumentar ela aqui um pouquinho. Eu vou aumentar ela aqui, ó, um pouquinho, porque aí eu vi nada demais para não sair do... Certo? Vamos mais. Agora eu vou usar esse mesmo verde, só que menos aguado, porque a gente sabe que na aquarela é a quantidade de água
porque aumenta o meu tom ou diminui em termos de claridade, né? E isso é muito interessante também, é um aspecto muito legal da aquarela, pelo menos eu acho. Também que faz diferença, né, com relação às outras técnicas. E é uma construção muito gostosinha, porque você vai brincando ali, ó, com o pincel, com a tinta, com a forma. Essas áreas brancas do papel, elas têm que ficar, porque você precisa, nesse jogo de folhagem, gerar luz, a sombra e as áreas de luz. Então, as áreas de luz é formada aí com esse branco que vai ficar, certo? Tá, agora eu vou pegar o esmeralda. Então, vejam que o verde esmeralda, ele é um verde bem verde, assim, no sentido de uma artificialidade. Eu, quando eu faço vegetação, eu gosto de quebrar um pouco isso aqui, colocando também um pouquinho de cinza, ou às vezes eu boto um pouquinho de azul. Então, ó, eu já tô com um tom mais escuro. Esse tom mais escuro, aí você vai pacientemente construindo aonde você já vê, você já consegue ver uma forma, né? Você já tá conseguindo ver essa copa. Então, ele vai se encaixando aonde você já tem a construção, por exemplo, aqui, ó, de uma área sombreada. Certo? E assim você vai pacientemente fazendo essa construção. Como eu disse, não vou acelerar, porque também eu preciso agora alguns vídeos, vocês vejam, né? Tá bom? Posso voltar nele daqui a pouco, mas vou agora para um tom mais escurecido e ao mesmo tempo mais natural, né? Então eu boto agora um pouquinho de marrom. Ó, e aí eu vou colocando esse marrom também na minha área de sombra. Eu poderia ter feito uso aqui de um amarelo ocre para fazer algumas folhagens mais velhas, mas eu vou deixar pro marrom mesmo, tá? Eu lembro que eu falei para vocês que ela era mais um verde meio acinzentado, essa árvore. Bem, então vejam que é uma copazinha peladinha, né? Ela precisa de um pouquinho mais de folha. Agora eu vou dar certo? De uma maneira assim, bem aguada, a gente vai fazer o tronco. Aquele tronco lá. Lembre sempre de deixar a luz do tronco também, certo? Fazer o efeito de luz e sombra.
Só pra gente ter uma noção. Agora eu vou pegar esse marrom e escurecer ele um pouco mais, pra eu fazer o tronco, o que seria o tronco aparecendo em algumas partes dentro da árvore, dentro da copa. E aqui você vai puxando galhos também de uma maneira irregular entre as folhagens. E à medida que esse galho vai subindo, ele tem que ir afinando. Observem que vocês não vão ver um galho grosso lá numa copa. Então, à medida que o galho vai subindo, ele vai afinando, certo? Então, veja, tudo isso é em função do quê? De uma observação e da prática, né? Claro. Mas de você, ou mais do que você só praticar, você tem que observar a construção das coisas, como que elas são feitas, né? Como que é uma flor, e por aí vai. Como que é uma árvore. De preferência, façam isso ao vivo e a cores. Né? Então, estão vendo? Então, aqui você vai... E outra coisa, à medida que o galho vai subindo, esse galho vai clareando, certo? Então, ó, eu tenho aqui o tronco. E aí vem aquele detalhe que eu te falei. Então, você pega aqui, ó, então esse galho continua. Quando ele chega aqui em cima, eu não vou me aprofundar na pintura dessa árvore, porque é pra não estender o vídeo, tá, gente? Mas é isso que vocês vão fazer e vão trabalhando as tonalidades. Então, quando ela chega aqui em cima, ó, ela vai ter pequenos galhos secos, tá? E bem claros, não vai me fazer aqui em cima um galho seco bem escuro, não, ele é bem claro. Por quê? Porque ele tá lá longe, né? Então, tudo aquilo que tá na distância dos meus olhos é mais claro, é menor, tem muito menos nitidez. Aí você pode fazer assim, ó, dá a entender de pequenas folhagens, tá? Aqui, ó, você... Nessas horas, um pincel que forma assim uma ponta bem fina, ajuda aí muito você a fazer isso. Tá? Então, um pincel com a ponta, que faça a ponta fina, que seria isso aqui, ó, te ajude muito, ó, na construção desses pequenos detalhes. Esse é o pincel número 4 da Ceramic. Viram que eu só usei ele para fazer essa árvore. Então, eu não vou me estender muito, porque o exercício é para ser isso aqui. No mais, vocês vão treinar em casa e descobrir mais possibilidades, né? Não adianta só eu falar. Vocês precisam treinar, né? Sentir a pintura, sentir o processo. Isso é fundamental. Então, o exercício consistia nesses... eu falar para vocês quais são os aspectos que vocês devem observar para construir a copa da árvore, e a árvore em si, mas mais a copa, tá? Ficou uma árvore pequena no sentido de uma árvore nova, não é aquela árvore velha, já grandona, com bastante folhagem. Eu fiz realmente uma árvorezinha como se ela estivesse crescendo, né, novinha. Se vocês forem ver as arvorezinhas quando elas são novinhas, elas são assim, aqueles tronquinhos compridinho, fino e com pouca folhinha. Justamente para não ficar longo o vídeo.
Então tá aqui, deixa eu chegar perto. E aí, eu trabalhei um pouquinho mais o tronco, para que vocês vejam que isso aqui vai longe, se você for trabalhando aos pouquinhos. Também porque vai vir um segundo vídeo, onde eu vou fazer mais uma árvore, e nessa árvore a gente vai entender esse aspecto do volume do tronco, com as áreas de sombra, tá? E luz, que seria mais ou menos uma área, isso aqui, tá? Pra vocês entenderem esse tronco por dentro da folhagem. Então, vejam que aqui, fazendo já esse comparativo que eu disse que eu ia fazer, eu fiz aqui, ó, uma árvore grande, mais velha, né? Que aí ela tem muito mais folhagem, e uma árvorezinha nova, para que mostrar esses aspectos das construções, da construção da copa, fique mais fácil para vocês. Então, esse é o meu comparativo, para vocês verem, né, o que interessante. Então, a árvore nova, ela tem um troncozinho fino, pequeno. A velha já tem um tronco mais grosso, mais dividido. Então, tudo isso são aspectos que a gente tem que aprender a olhar no nosso dia a dia, tá? No outro vídeo, que também será sobre a árvore, a gente então vai trabalhar esse tronco com o seu volume e de uma árvore um pouco maior, como mais ou menos essa daqui, tá bom? Então, espero que tenham gostado, que treinem, principalmente que treinem, e até o próximo vídeo.